E eu vou chamar agora o Bruno Pinheiro, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou o sigilo dos depoimentos sobre a suposta tentativa de golpe. Quem tem mais detalhes pra gente, então, é o Bruno, que chega agora. Quem prestou esse depoimento, quem foi testemunha dessa vez e qual o teor, né, dessas oitivas. Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, ótima tarde. Que bom falar contigo, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. São 27 oitivas que foram retirados os sigilos, ou seja, tem muita informação, são mais de 22 páginas em cada oitiva. Ao todo, de forma individual, são mais de 160 questionamentos, com algumas novidades. A quem nos acompanha acha até que a história é repetida, mas não é. Agora a gente entra em novos cenários, com novas informações indicando nomes e gestos também em reuniões. A gente vai iniciar, para começar a entender, a nossa equipe já separou alguns recortes também para a gente conseguir acompanhar, junto com a nossa audiência, uma reunião que reuniu vários generais, vários militares. Nesta reunião estava o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de acordo com a investigação, de acordo com essa oitiva também, e estava o ex-comandante da Aeronáutica e também o ex-comandante do Exército. E de acordo com essas oitivas, naquela reunião, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro insistiu em aplicar um decreto que seria a GLO, a garantia da lei de ordem, e também o estado de sítio, que tinha como objetivo, de acordo com essa oitiva, impedir a posse do presidente Lula, que havia recém sido eleito, vencido as eleições no segundo turno. E diante disso, naquela reunião, esses ex-comandantes, tanto do Exército e da Aeronáutica, insistiram para o ex-presidente não insistir nisso, ou seja, não insistir em aplicar uma GLO, e muito menos um estado de sítio, que isso seria ruim e que as suas equipes, que os seus homens, os seus comandados não iriam aceitar isso aí, e que se ele insistisse, aí isso veio com uma informação do comandante da Aeronáutica, alegando que o comandante do Exército chegou a subir o tom e que se ele insistisse em aplicar uma GLO, a ele seria dado a voz de prisão, uma voz de prisão para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se ele insistisse naquela ideia que tinha. Então, todo esse planejamento, esse ofício tinha um documento já explicando como iria funcionar, e que essa reunião realmente subiu o tom. Logo na sequência, os investigadores da Polícia Federal também encontraram o quê? Que esse mesmo ofício, esse documento, ele foi enviado para o ex-ministro Anderson Torres. Nós já contamos que Anderson Torres também, de acordo com a investigação, atuava em diversos núcleos, eram 5 núcleos, e Anderson Torres atuava no núcleo jurídico. Então, Anderson Torres recebeu esse ofício e oferecia uma espécie de uma assessoria jurídica. Ele revia esses artigos se estava de acordo, essas amarrações. Então, é justamente aí que acaba entrando o nome de Anderson Torres e o nome também do ex-comandante da Aeronáutica e do Exército, que resistiram a essa ideia do ex-presidente da República, que insistia, de acordo com a investigação, em continuar no comando do governo. Evandro. Bruno, eu vou pedir que você permaneça conosco. Pessoal, o Bruno tem bastante informação em bastidor sobre essa história. Então, se vocês, além dos comentários, quiserem fazer perguntas ao Bruno para engordar aqui o nosso debate, é só chamar que ele vai ficar por aqui. Já volto contigo, Bruno. Quero fazer um giro inicial com vocês e entender qual é a avaliação, a leitura que vocês fazem desses depoimentos que trazem aí informações bastante preocupantes sobre uma possível condução ou organização ou planejamento para uma tentativa de golpe de Estado. Mano, quero te ouvir primeiro. Olha só, Evandro, são fatos novos que vêm a público agora com depoimentos dos chefes das Forças Armadas que chegaram até esse posto, inclusive, por gozarem da confiança do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, não podem ser acusados de algum tipo de alinhamento político, de um desejo de prejudicar o ex-presidente ou algo do tipo, que preocupam a todo democrata, né? A gente falar de um presidente da República, um chefe de Estado, que tem uma ideia de aplicar um golpe e que insiste nessa ideia a ponto de ter a situação do comandante do Exército, que, em tese, é o seu subordinado, ter que informá-lo que se ele insistir naquele plano, ele teria que dar voz de prisão. A gente está falando de algo de proporções
muito graves, de alguém que, no mínimo, não entende ou não entendia a dimensão de responsabilidade que significava ocupar o cargo de presidente da República. É muito lamentável, eu diria que a gente vai precisar passar por uma depuração no campo da oposição ao governo do PT, porque esse tipo de atitude antidemocrática é inaceitável. Ô Luiz Felipe Dávila, além de ameaçar prender Jair Bolsonaro, como conta aqui o ex-chefe da Força Aérea Brasileira, ele diz que se o Exército tivesse topado, o plano de golpe teria sido levado adiante. Como é que você avalia esse depoimento que vem à tona agora a partir da quebra de sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes? Bom, primeiro, mostra que está escalando cada vez mais os depoimentos e mostrando que, sim, não eram conversas reservadas só na cozinha do presidente, que estava praticamente na mesa do presidente e o presidente participando ativamente, inclusive com essa reação fortíssima de que se ele insistisse em alguma coisa de golpe de Estado, que haveria aí um mandado de prisão, uma voz de prisão ao presidente da República. Agora, é preciso notar que duas coisas que parecem particularidades assim técnicas, mas não são. O pedido do estado de sítio exige que ele seja aprovado no Congresso Nacional. E, evidentemente, um pedido do estado de sítio não seria aprovado no Congresso Nacional naquela época. E parece que isso seria duplamente arriscado. Primeiro, porque o presidente ia expor que ele queria mesmo usar métodos não democráticos para impedir a posse do presidente Lula. E segundo, que é uma tentativa de, vamos dizer, de um golpe, entre aspas, constitucional, que ia dar com os burros na água, porque ia ser vetado pelo Congresso Nacional. Então, eu não entendo, a única coisa que isso me faz um pouco sentido é como é que uma medida técnica dessa, que o presidente sabia que seria derrotado no Congresso, por que ele enviaria uma matéria para o Congresso sabendo que ia ser derrotado no Congresso, porque ele não teria maioria para aprovar um estado de sítio no Brasil naquele momento. Então, isso ainda é uma estranheza no ar que a gente precisa entender mais nesses depoimentos. Como é isso? Não existe um golpe de Estado legal, porque isso é legalizar um golpe de Estado. Você mandar uma medida para o Congresso Nacional, que é o estado de sítio, aprovado pelo Congresso, e aí sim ele poderia usar a força. Isso não ia acontecer. Então, na verdade, o que nós temos hoje? Uma posição, como eu sempre defendo no 3 em 1, absolutamente de defesa da Constituição das Forças Armadas, dizendo ao presidente que se ele se aventurasse em qualquer outra coisa, que ele seria preso. E, por outro lado, uma tentativa, entre aspas, de golpe legal, que é enviar um decreto, que é um estado de sítio ao Congresso, que é perder. Então, ainda não faz muito sentido. Tem uma lacuna a ser preenchida aí, que nós precisamos entender para saber qual é o grau de responsabilidade de cada um. Mas, como o Mano bem colocou, o presidente Bolsonaro está cada vez mais se tornando um protagonista e não um ator secundário nessa tentativa frustrada de golpe. O Alangani, o Luiz Felipe Dávila coloca aqui as Forças Armadas como resistentes, ou seja, elas cumpriram o papel delas. Mas como que você avalia uma possível investida do presidente da República para que essas Forças Armadas o apoiassem nessa tentativa de golpe? É nesse tema que eu gostaria de chegar com vocês. Vamos lá. Primeiro, existe um dispositivo constitucional, que é o artigo 136, que dá ao presidente da República o direito de convocar o Conselho de Defesa, aí no caso as Forças Armadas, para decretar um estado de defesa. Muito bem. O presidente, de certa forma, usou desse dispositivo. Ele convoca os chefes das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, para a utilização deste dispositivo, consultando. Ele faz essa função consultiva. Até aí, nenhum problema, certo? Muito bem. O que seria... problema em termos constitucionais. Em termos constitucionais. O que seria o grande problema, O problema seria, olha, vamos aplicar o estado de defesa, mas não há nenhuma substância para a aplicação desse estado de defesa. Qual que é a substância? Ora, foi comprovado de fato uma fraude eleitoral, Se houvesse uma comprovação mesmo, aí tudo bem, mas não houve essa comprovação, portanto, a utilização do estado de defesa seria um golpe. Como ele consulta as Forças Armadas, olha, estou querendo utilizar o estado de defesa baseado
na visão do ex-presidente, numa fraude eleitoral, as Forças Armadas, nessa função que foram consultadas, falam, opa, peraí, mas não há nenhum elemento que justifique o estado de defesa. Portanto, não vamos entrar em campo. Né? E, portanto, não vamos seguir com esta ideia. Então, eu vejo que ele usou desse dispositivo constitucional, o artigo 136, mas como não havia nenhuma substância para seguir em frente, acertadamente, as Forças Armadas falaram, presidente, não dá para seguir, por quê? Porque não há nenhum elemento concreto que comprove a fraude eleitoral. Mas aí, Gustavo Segré, eu gostaria que você trouxesse a sua análise sobre essa possível movimentação do presidente da República. Como você lê? Evandro, do ponto de vista constitucional, me parece que nesse momento, e temos que ser muito cuidadosos com as afirmações, porque faltam algumas lacunas cumprirem, como mencionou Luiz Felipe Dávila. Nós temos até agora o depoimento de Freire Gomes. Faltam muitos outros, de pessoas que participaram nessa reunião e inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, para que possa dar a sua explicação sobre essa questão. O fato de consultar, mesmo que possa ser discutível do ponto de vista da tentativa de se manter no governo, mesmo depois das eleições, de ter perdido as eleições, e aí fica a dúvida se essa reunião foi anterior ou posterior à realização das eleições e ao resultado das eleições. Mas devemos lembrar que em 2016, segundo o general Augusto Heleno, a ex-presidente Dilma Rousseff fez uma consulta muito parecida com essa, ou pelo menos na temática, né, da tentativa de se manter no poder e se as Forças Armadas continuariam apoiando. De aquele momento, as Forças Armadas indicaram não. E, segundo as informações, a ex-presidente Dilma Rousseff não continuou com esse processo. Pareceria até esse momento que a situação é muito parecida, só que teve 8 de janeiro. E eu continuo insistindo com isso. Se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, estaríamos falando dessa reunião? E provavelmente não. E volto a insistir. Se tivesse sido colocada a barricada que impedisse que os manifestantes chegaram à Praça dos Três Poderes, estaríamos falando do dia 8 de janeiro? Provavelmente não. E não teria um link, não teria um vínculo entre o acontecido no 8 de janeiro com essas reuniões. E aí não teria nenhum sentido de investigação, como não foi investigada na época de Dilma Rousseff. Então falta muito, temos que ser muito cuidadosos, mas a justiça deve fazer a sua parte e completar aquelas informações que hoje não estão sendo completadas. Eu já vou voltar com o Bruno Pinheiro, mas o Mano quer falar algo. Tem algo do qual você discorda, Bruno? Sim, é um aspecto a ser acrescentado, porque eu concordo que ainda há várias lacunas, mas um ponto que a gente não pode ignorar nesses depoimentos que já vieram a público é que não foi apenas uma consulta. A informação dos comandantes das forças é de que houve uma insistência, né? Houve diversas consultas e há uma insistência posterior. O ponto, inclusive, de que a voz de prisão, né, esse anúncio de que daria voz de prisão, já é quando a coisa escala. Então, não foi apenas uma consulta. Foi depois de ter uma consulta negada, Bolsonaro continuou insistindo, tentando convencer os comandantes a dar um golpe. Bom, sem saber... Não, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Essa insistência ou essa intenção, à luz do que a gente tem na Constituição, é considerado uma tentativa de golpe ou não? É só a gente estar no campo das intenções, e aí moralmente condenável, mas isso justifica uma possível condenação. Uma possível condenação. Esse é o ponto. No meu entendimento, não sou jurista, mas consigo ler a lei. No meu entendimento, não há motivo para uma condenação, embora eu ache politicamente condenável. Eu quero só, rapidamente, eu vou aproveitar sem querer, Mano, você acabou puxando justamente o fato que eu gostaria de avançar aqui com o Bruno Pinheiro. Ô Bruno, nesses depoimentos, as testemunhas, elas mencionam muito o nome de Jair Bolsonaro ou possíveis abordagens de Jair Bolsonaro, tanto ao general do Exército quanto ao chefe da Força Aérea Brasileira e também da Marinha. E nessa história toda, quem estava mais suscetível a apoiar, então, o ex-presidente, caso essas questões se confirmem, nessa tentativa de golpe?
Evandro, é importante entender que há um relato que quando essa reunião acontecia, o ex-presidente ficou assustado quando houve essa recusa de um outro lado, entre os comandantes, entre o do Exército e o da Aeronáutica. De outras áreas acabaram aceitando e chegou a informar que os seus homens estariam à disposição, mas ainda assim o ex-presidente ficou assustado. E aí, esses nomes que colocaram uma resistência, eles começaram a olhar esse documento e acabaram identificando diversos erros e alertaram: olha só, isso aqui está com erro, isso aqui não é certo, esse estatuto ou esse inciso aqui não vai adiantar de nada, inclusive de outros erros de redação, inclusive que tinha ao longo deste documento. E aí estava naquela reunião, de acordo com esse relato, o ex-ministro agora da Justiça, mas ainda estava na condição de ministro, Anderson Torres, e que aí Anderson Torres estava lá não como um ministro de Estado, e sim como assessor jurídico do ex-presidente da República. Ele quem orientava essas informações sobre esta minuta, este documento. Após a diplomação do presidente Lula, houve um chamado, uma reunião na esplanada dos ministérios, no ministério de Paulo Sérgio Nogueira. Quando o ministro chama os outros comandantes, ele fala: olha só, eu tenho um documento e quero que os senhores analisem este documento. Alguns que já estavam naquela reunião no Alvorada, já relembraram: é esse documento que vai impedir a posse do governo Lula? Houve um silêncio, logo os comandantes entenderam que era o mesmo documento que eles estavam insistindo novamente que os comandantes das Forças Armadas aceitassem e ajudassem e colocassem os seus homens à disposição do governo de Bolsonaro. Evandro. Interessante, Bruno. O Luiz Felipe Dávila, Almir Ganier é apontado nesse depoimento como alguém que se colocou à disposição de Jair Bolsonaro. Olha, as nossas tropas, no caso da Marinha, estão à disposição. Estevam Teófilo também prestou depoimento, ele que agora é general da reserva, mas à época ele comandava as operações terrestres ali do Exército e ele decidiu se calar. Ele disse que enquanto não tivesse acesso ao teor das mensagens que foram trocadas entre Freire Gomes e o Mauro Cid, que é quem fez uma delação, né, que é quem fez um depoimento ali gigantesco à Polícia Federal, que ele não se manifestaria. E aí a polícia começa a encontrar algumas contradições. A partir dessas situações, o que você vai entendendo dessa cozinha ali de Jair Bolsonaro? Bom, a primeira coisa, o Mano trouxe uma coisa muito importante, é a insistência do presidente numa ação de envolvimento das Forças Armadas para dar o golpe. Isso é realmente algo muito preocupante que não havia aparecido até agora e surgiu nesse depoimento. Então, isso muda completamente o teor. Uma coisa é estar circulando uma coisa, o presidente está ali meio olhando, vendo como é que é a reação. Outra coisa é um envolvimento direto até pedir uma ordem de prisão se ele insistisse naquilo. Então, isso mostra um envolvimento direto do presidente da República, que é algo extremamente preocupante. Então, precisamos entender melhor essa linha de investigação. Agora, como eu sempre disse aqui, não tem golpe de Estado sem apoio das Forças Armadas. E esse é o ponto importante. E as Forças Armadas, da mesma forma que disse a ex-presidente Dilma que ia cumprir a Constituição, ou seja, não adiantava querer apoio das Forças Armadas para evitar que um processo legalmente constituído do impeachment, aquilo fosse anulado para ela se manter no poder. Como ia fazer uma ilegalidade dessa? Também Jair Bolsonaro recebeu um claro não do comando das Forças Armadas, principalmente do Exército, sendo que não ia entrar em nenhuma aventura. E até dizendo que se insistisse naquilo, que ia ter ordem de prisão. Então, assim, de novo, como eu sempre enfatizo aqui, o comportamento exemplar do comando das Forças Armadas na defesa da Constituição em dois episódios totalmente distintos. O que ocorreu com Dilma e o que está ocorrendo com Bolsonaro. Então, isso é o que deixa a gente calmo. Mas o que deixa a gente nervoso é ver o presidente insistindo numa solução extraordinária de uso de força. Então, a única coisa que fica na minha cabeça é isso aqui. Por que ele aprovaria um decreto, ou enviaria um decreto de estado de sítio para o Congresso Nacional, que é preciso aprovar no Congresso Nacional, sabendo que ia ser derrotado?
Essa parte é que eu ainda preciso entender nessas investigações. Eu até queria perguntar ao Bruno Pinheiro como é que é isso, porque, na verdade, o que ele quer é uma chancela legal que tem um golpe legal. Como é que tem um golpe legal? Não teria apoio do Congresso Nacional. Ô Bruno, essa é uma questão ainda que é difícil acessar exatamente porque Jair Bolsonaro não falou, né, quando foi prestar depoimento na Polícia Federal. Justamente, Evandro, tá um pouco ruim aqui o retorno, não entendi muito a parte final, mas ainda não. Você quer que o Dávila refaça a pergunta para você ouvir melhor? Repete, por favor, Evandro. Vai lá, Dávila, por favor. Bruno, a minha pergunta é o seguinte: sabendo que o Congresso ia derrotar a aprovação do decreto de estado de sítio, por que insistir numa coisa que ia ser derrotada no Congresso? Qual que era a lógica do presidente da República? Tá na cara que ele queria dar um golpe, queria o apoio do Congresso, e o Congresso não daria aquele apoio da mesma forma que as Forças Armadas não deram o apoio a Jair Bolsonaro. Ô Bruno, a quebra de sigilo trouxe algum tipo de informação nesse sentido? Acontece que ainda tinha um pedido de prisão de várias autoridades, de diversos nomes, né? Então ficaria incerto ali, não tinha uma certeza de como ficaria, se haveria nome do Congresso Nacional, nome do STF, os nomes que estariam numa lista no pedido de prisão assim que o ex-presidente continuasse no governo. E aí ele ainda fez um certo alerta. Ele chama a atenção, Evandro, dos ministros que estão naquela reunião. Ele fala, se alguém, aliás, ele faz uma ordem, repassa uma ordem aos ministros que os ministros repliquem esse mesmo discurso deste documento e que aquele ministro que achar ruim e que não aceitar replicar essa informação, ou seja, para tentar incentivar e chamar a atenção, juntar essa força, que chegue até ele e revele, que apresente uma justificativa por qual motivo não iria aceitar este documento ou aceitar este discurso. Então tinha essa regra, se você não aceita, vem falar comigo e explica qual é a justificativa que não vai estar ou que não vai aceitar este documento e levar esse discurso adiante. Evandro. Agora 4h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas, seguimos. Alan Gani, o que você estava comentando aqui? Comentando com o Dávila, que é o seguinte, né? O artigo 137, ele fala do estado de sítio. Então, nesse sentido, ele precisaria de uma autorização do Congresso Nacional. Então, o Congresso fala, olha, tem um problema institucional grave aqui, então o presidente está autorizado a utilizar as Forças Armadas e decretar aí o estado de sítio. 136 é aquele que eu mencionei anteriormente. Então, ele tem uma função consultiva, ele convoca as Forças Armadas, é o Conselho de Defesa, explica a situação. E aí, baseado no que as Forças Armadas vai falar, ele decreta, né, e lógico, com o suporte das Forças Armadas, que não ocorreu, ele vai decretar o estado de defesa. E aí me parece que não precisa da autorização do Congresso Nacional. O que não está claro, e para mim existia assim, uma intenção da utilização do 136 ou do 137, das Forças Armadas, de uma maneira geral. O que não está claro é se o caminho seria pelo 137, que é o estado de sítio, ou 136, que é o estado de defesa. Mas, de qualquer maneira, as Forças Armadas disseram, não vamos utilizar, porque não há elementos concretos que justifiquem a utilização seja do 136 ou do 137. E tem um outro fato. Num depoimento de mais de 7 horas, Freire Gomes diz que a mesma minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres é aquela que foi apresentada às Forças Armadas pelo presidente da República. Que junção de fatos que isso traz na construção que busca a Polícia Federal nessas investigações, no teu ponto de vista, mano? Exato. Um aspecto fundamental da gente recordar é que a versão de Jair Bolsonaro até então era que a minuta golpista que foi encontrada na casa, no escritório político dele, teria sido, na verdade, impressa só apenas após as investigações virem à tona. Ou seja, a tese que Bolsonaro defendia, a versão de Bolsonaro até então, era que ele só teria tido acesso a essa minuta após sair do governo, que teria sido impressa porque ele queria se inteirar do rumo do processo que estava investigando, o que acaba sendo um elemento que contradiz a versão
que Bolsonaro estava sustentando até então, porque então essa minuta não apenas circulou entre a cozinha de Bolsonaro, mas ele participou pessoalmente, segundo os comandantes de suas próprias Forças Armadas, do seu governo, de reuniões discutindo essa minuta. Agora, Luiz Felipe Dávila, de que maneira que você avalia a vinda à tona desses fatos, né? Porque a gente vai conhecendo pouco a pouco, então fatos que estavam sob sigilo agora começam a ser revelados. Como que, para a sociedade acompanhar o passo a passo dessa história que, segundo a Polícia Federal, teria acontecido. Isso ajuda ou pode prejudicar também, de alguma forma, aquilo que se busca apontar a partir dessa investigação? Bom, o que está vindo à tona agrava cada vez mais a situação de Jair Bolsonaro, não há dúvida nenhuma. Isso mostra um protagonismo numa tentativa de impedir a posse do presidente Lula. E você acha que isso é uma forma também de ir dando explicações à população? O ponto, e é isso que eu não gosto de novo, é esses vazamentos de oitiva. A gente precisa entender a história como um todo, porque a gente começa a receber essa informação meio picada. E isso tem essas lacunas, e essas lacunas começam a criar outras dúvidas. E aí pode ser que quando termina a investigação, a narrativa de que tudo isso foi um esquema superarmado já esteja tão comprada que não importa mais o fato. Então eu sempre gosto de atrelar o fato e a evidência. Então eu quero entender melhor nesses depoimentos como é que foi esse processo, se o Bolsonaro queria usar estado de defesa ou estado de sítio, o que é, como é que é, mas o fato é, uma coisa é tranquilizadora e outra coisa é preocupante. O que é tranquilizadora? Que as Forças Armadas não entrar em golpe nenhum de Estado. Então, portanto, qualquer tentativa de golpe de Estado, com o apoio das Forças Armadas, não ia acontecer de jeito nenhum, até que, como o depoimento acabou de ser dito, que levantou o tom da conversa, que poderia ter uma ordem de prisão ao presidente da República. Então, isso é um gesto reconfortante de ver as Forças Armadas cumprindo seu papel constitucional. Preocupante é ver a insistência do ex-presidente Bolsonaro numa tese que o entorno, que eram as Forças Armadas, considerava furada e que contava apenas com o apoio dessa mini cozinha que eu falo de acelerados que cercava o presidente. Então, aí você vê que tem uma dissociação entre uma coisa e outra. Então, isso é preocupante. Saber que havia ministros de Estado, o próprio presidente da República, insistindo numa solução golpista e, no fundo, o contraponto nessa cozinha do presidente eram as Forças Armadas que cumpriram rigorosamente o seu papel constitucional. O Gustavo Segré ficou um tempinho fora porque a gente estava alinhando ali o sinal de internet dele que estava oscilando um pouco. Agora, Segré, você tinha levantado a mão, pode falar, meu amigo. Me pareceu muito oportuno, Evandro, o comentário do Mano. Eu lembro quando foi a oitiva na Polícia Federal, um dos advogados do Jair Messias Bolsonaro mencionou precisamente o que o Mano afirmou, que essa minuta tinha sido colocada por ele, eu não lembro o nome do advogado, dentro do escritório do PL, e tinha sido em outubro de 2023, se não estou lembrando mal a data. Então, isso contrapõe e joga por baixo absolutamente todas essas questões, e aí tem contradições que a Polícia Federal, a Justiça deverá investigar. São coisas diferentes. Uma coisa é o presidente, na época Bolsonaro, saber dessa minuta, levar a minuta, perguntar sobre a minuta, e outra coisa muito diferente é ter sabido da minuta em outubro de 2023. Se isso é provado, então aí estamos partindo da premissa de que o presidente, na época, mentiu. E isso, a efeitos das investigações, não fala bem de quem está sendo investigado, mesmo que possa ter uma estratégia jurídica por trás. Mas aí o mais importante, e aí precisamos de alguém de direito constitucional para dilucidar as dúvidas, é se esse grau de tentativa, até o momento que as Forças Armadas indicam não vamos acompanhar isso, constitui por si um delito. Se constitui um delito, então o processo deverá continuar e a Justiça deverá se expedir. Se isso por si não constitui um delito, eu não consigo entender qual seria a sequência de investigação e qual o motivo. Aliás, eu tenho uma suspeita, mas não me parece que seja juridicamente sustentável. Bom, eu vou fazer uma consulta aqui, né, a um especialista no assunto. Se ele me responder ainda durante o programa, eu trago essa resposta aqui para vocês, né? De que maneira que se entende, então, que as ações até agora, o que elas poderiam significar.